Olá, bem-vindo a mais uma aula do tutorial mecânico. Na aula de hoje, nós vamos falar sobre equilíbrio estático. Então, apenas alguns pré-requisitos para que você tire o maior proveito dessa aula possível. Então, seria interessante que você tenha assistido a aula de introdução à mecânica. Também é importante que você tenha o conhecimento de vetores e resultantes. Forças e momentos. E o conhecimento das 3 leis de Newton. Então eu vou deixar na descrição desse vídeo os links para aulas de revisão sobre esses assuntos aí. Se você tiver alguma dúvida, dá uma conferida lá, dá uma revisada antes de assistir essa aula, ok? Então, veja bem, nós falamos na aula de introdução à mecânica, que a mecânica ela trata de partículas e trata de corpos. Então nós vimos lá que a mecânica ela se interessa em calcular ou descrever os movimentos e as causas dos movimentos, tanto para partículas, que são pontos, e os corpos, que são volumes. Ok? Também nós mencionamos que os corpos podem ser rígidos ou podem ser deformáveis. Só lembrando aí da aula de introdução à mecânica. E nisso a gente pode ter aqui tanto os sólidos quanto os fluidos. E o nosso objetivo é tratar do equilíbrio. O equilíbrio de estruturas, de pontos, de corpos, em algumas condições, e aqui nós vamos falar basicamente da condição estática. Na condição estática, a gente vai assumir que a velocidade ela é constante, podendo ser igual a zero ou não. Isso significa que a aceleração é igual a zero. Então eu posso estar com o corpo parado ou em movimento uniforme, ou seja, aceleração igual a zero. Ok? Então, antes de começar, vamos fazer alguns exercícios aqui de análise. Tá? Então, eu peço que você preste atenção, eu vou enunciar alguns problemas. Então você preste atenção e depois nós vamos discutir com mais detalhes esses problemas. Ok? Então imagine que a primeira situação, vamos observar esse avião aqui voando ao longe com velocidade constante, a velocidade de cruzeiro, aqui na direção horizontal. E eu quero saber qual que é a força motriz que eu preciso fazer para que esse avião continue com uma velocidade constante aqui
em equilíbrio, ou seja, para que ele possa voar aqui em equilíbrio. Ok? Então essa é a primeira situação. A segunda situação, vamos imaginar agora esse avião parado aqui no campo de pouso. Ok? E eu quero saber quais são as forças que estão agindo aqui nos eixos ou nas rodas da aeronave parada no solo. Ou seja, qual que é a força que está atuando aqui em cada um dos eixos dessa aeronave parada no solo. Uma outra situação, vamos pensar agora nesse avião fazendo um movimento, uma acrobacia ou uma curva, e eu quero saber quais as condições de equilíbrio de forças e momentos nessa condição de voo, ou nessa condição de curva aqui do veículo. Ok? Então essa é uma terceira situação. E a quarta situação, vamos imaginar agora uma aeronave sendo testada aqui, um teste de resistência da asa. Então eu vou ter que calcular esforços aqui atuando nessa asa, representando, por exemplo, as cargas de vento ou as cargas aerodinâmicas dessa aeronave em condições de cruzeiro. Eu quero saber se essa asa vai resistir às pressões que estão atuando aqui devido às forças aerodinâmicas que estão acontecendo no voo. Então eu tenho esse tipo de teste aqui, um exemplo com mais detalhes, uma vista com mais detalhe aqui desse mesmo tipo de teste. Então tem uma asa aqui sendo esticada por alguns cabos, puxada aqui por alguns cabos, para fazer esse ensaio de resistência dessa asa. Então essas são as situações problema aí que eu proponho para vocês. Então eu peço que você pare um pouquinho o vídeo agora, durante alguns segundos, e pense um pouco sobre essa situação na seguinte maneira. Eu preciso considerar partículas ou corpos para fazer esse equilíbrio de força? Você imagina que eu preciso considerar que essas estruturas são deformáveis ou que elas são rígidas? Estou tratando de sólidos ou de fluidos? Pense um pouquinho sobre isso. Eu preciso tratar esse problema de forma bidimensional, ou seja, no plano, ou tratar de forma tridimensional? Então, pense um pouquinho sobre esses problemas antes da gente discutir a questão do equilíbrio. Então, pare um pouquinho o vídeo aí e tente imaginar essas situações. Ok? Bom, eu vou imaginar que você parou o vídeo e fez esse raciocínio. Então vamos continuar aqui. Então eu vou apagar, só para a gente ter mais espaço. Aqui, vou apagar um pouco. Para que a gente tenha mais espaço. Então, imagine esse avião. E ele está aqui nessa paisagem, a gente está olhando uma situação que eu tenho dimensões aqui no plano X, Y, ok? E eu preciso, como eu falei antes, eu quero saber aqui uma força motriz na direção horizontal aqui que eu preciso fazer para manter esse avião, para conseguir manter esse avião com uma velocidade constante ou aceleração igual a zero. Ok? Então, o que acontece? Pelas características desse problema, além dele ser considerado no plano aqui, eu não estou preocupado com as dimensões do avião, propriamente ditas nesse momento. Eu estou preocupado apenas com essa massa sendo arrastada
ou sendo puxada por esse motor aqui, e tem uma condição de equilíbrio devido aqui às condições aerodinâmicas. Então vou imaginar que tem o ar passando aqui. Então o ar nesse caso é o fluido e a massa seria um sólido. Então inicialmente eu quero saber a força que eu tenho que fazer na direção horizontal para manter essa estrutura, essa massa voando aqui em equilíbrio a velocidade constante. Ok? Então, a gente sabe que existe aqui uma força peso, que é a atração que a Terra faz sobre a massa do avião. Ok? E a gente não precisa entrar muito em detalhes nisso agora, mas o que acontece? Quando eu tenho um corpo escoando, voando aqui em relação a um fluido que está escoando, ou pode ser um líquido, ou pode ser um gás, existem forças aerodinâmicas que acontecem aqui, ou fluidodinâmicas que acontecem nessa estrutura. Dessa maneira ele consegue voar, por exemplo, ou um navio consegue flutuar na água, por exemplo. Então existem forças aqui devido a esse volume sendo movimentado no fluido. Então existe uma força que acontece aqui, uma força aerodinâmica, e essa força, vou chamar de força aerodinâmica, ela tem um ângulo, porque mais tarde, lá no curso de mecânica dos fluidos, vocês vão entender que a asa do avião, ela tem aqui um ângulo de ataque, alfa, e esse ângulo de ataque é o mesmo ângulo alfa aqui que surge nessa força aerodinâmica. Então vejam, como eu tenho esse ângulo em relação à vertical, essa força ela tem componentes na direção vertical e na direção horizontal. Então vamos decompor esse vetor aqui. Eu vou colocar um tracinho aqui para dizer que ele é resultante. Então ele vai ter projeções aqui na direção vertical e vai ter, da mesma maneira, uma projeção aqui na horizontal. Então eu tenho aqui uma força que eu posso chamar de força de sustentação, que é o que mantém, é o que equilibra o peso da aeronave, e eu tenho uma força aqui, um resíduo dessa força devido a esse ângulo, que funciona como se fosse o atrito dessa aeronave aqui em relação ao fluido. Então eu chamo isso aqui de força de arrasto. F de arrasto. Então agora veja que eu estou preocupado em saber um conjunto de forças atuando nessa massa. Então eu preciso saber apenas o que acontece com essa massa. Essa massa está no plano, eu tenho forças horizontais e verticais aqui atuando. Então eu sei que ele está a velocidade constante. Então voltando lá nas leis de Newton, as leis de Newton me dizem o seguinte, que o somatório das minhas forças, no sentido vetorial aqui, tem que ser igual, proporcional à massa, vezes a aceleração desse ponto. Então eu estou representando esse cara aqui apenas como um ponto, ou seja, é uma partícula sujeita a algumas forças. E eu sei que ele está a velocidade constante. Então isso aqui é zero. Então o somatório de todas as forças atuando no ponto
é zero. Ok? E eu tenho aqui forças, nesse caso, para essa primeira análise, somente na direção vertical e horizontal. Eu não estou preocupado com o que está acontecendo com as outras dimensões aqui da aeronave, eu estou preocupado apenas em saber a movimentação horizontal. Por causa dessa movimentação horizontal, surgem outras forças para manter a estrutura em equilíbrio. Então eu tenho que fazer aqui somatório de forças em x igual a zero, são as componentes de todas as forças em direção x, e somatório das forças em y iguais a zero. Como eu estou analisando apenas um ponto que representa a massa, a gente sabe que as forças passando, a linha de ação passando pelo ponto de interesse não gera momentos. Então eu não preciso fazer o equilíbrio de momentos nesse caso. Ok? Então essa é a primeira análise aqui. Estou considerando o equilíbrio de uma partícula no plano. No caso aqui é o plano XY. Então, na aula seguinte nós vamos resolver esse exercício aqui com valores numéricos. Então não se preocupe, aqui é apenas para que a gente ilustre o conceito. Ok? Vamos para a segunda situação. Então imagine que essa aeronave aqui deva ter uma dimensão, sei lá, de nariz a cauda aqui em torno de 25 metros. E agora, não me adianta muita coisa eu entender essa estrutura como um ponto. Porque veja, eu preciso saber a força que está atuando, o solo está fazendo aqui na roda. Então vou colocar essa primeira força na dianteira, que é a força, a reação do solo sobre esse eixo. E para simplificar a análise, eu vou imaginar que existe uma força resultante aqui no eixo traseiro, representada dessa maneira. Então essas são as forças do solo e existe uma distância considerável aqui, em torno de aproximadamente 10 metros entre essas forças. Então não faz sentido eu tratar isso aqui como sendo um ponto, uma partícula. Faz mais sentido que eu trate isso aqui como um corpo. Porque o volume, as dimensões, me interessam. Ok? E na primeira análise eu não preciso me preocupar se essa asa está dobrando ou não. Ou se esse peso do motor aqui está causando alguma deformação na aeronave, ou o peso da estrutura está causando alguma deformação na fuselagem. Eu estou preocupado apenas em saber a reação, a força que o solo está fazendo sobre cada um dos eixos traseiro e dianteiro aqui da minha aeronave. Então a gente já imagina que eu tenho que fazer uma análise de corpo. Então eu preciso entender o equilíbrio de um corpo rígido agora. E esse corpo rígido está parado, ou seja, a velocidade igual a zero e a aceleração igual a zero. Isso me define a estática. E essa estrutura tem pesos distribuídos aqui ao longo do comprimento dessa aeronave. Então eu posso entender esse peso como uma carga distribuída, forças distribuídas aqui ao longo do comprimento, ou como algumas forças concentradas. Então, por exemplo, aqui, nesse ponto, existe uma força da cabine que eu vou chamar de F1. Entre esse trecho aqui e essa região do motor vai ter uma outra massa que vai ser acelerada pela gravidade. Aqui vai gerar um outro peso que está a uma certa distância desse outro aqui, vou chamar de F2. O motor também tem um peso que eu vou chamar de F3. Essa região aqui da fuselagem tem um outro peso aqui que eu vou chamar de F4. E a região da cauda aqui vai analisar, assumir que existe um centro aqui, onde
tem uma força 5 aqui e assim por diante. Eu posso estabelecer valores, calcular valores ou ver as características da aeronave, imaginar mais ou menos a distância. Eu consigo agora ter uma ideia de quanto que eu tenho de peso atuando no solo. Então, toda a soma desses pesos aqui, F1 até F5, tem que ser igual ao peso da aeronave carregada. Isso é fácil de visualizar, é fácil de entender. O peso total foi distribuído em vários pesos por região aqui no veículo, na aeronave nesse caso. Então o que acontece? Eu só tenho forças na direção vertical, então eu estou dizendo que, aplicando as condições de equilíbrio, ele está parado, a somatória de todas as forças na direção Y, o nosso Y é a vertical, o X é a horizontal, o veículo está parado, a aeronave está parada, então não tem nenhuma força atuando na horizontal, só estou preocupado com o que está acontecendo na vertical. Então o somatório de todas as forças na direção Y tem que ser igual a zero para que aconteça o equilíbrio. Agora vejam o seguinte, imagina que todo o peso da aeronave seja transferido aqui para a traseira. O que é esperado que aconteça? Corre o risco de haver um tombamento aqui. Esse cara levantar, por exemplo, o nariz aqui e tombar a aeronave, porque desequilibrou. O peso continua todo o mesmo. O que mudou foi a posição em relação aqui à direção horizontal. Quando eu estou falando nesse tombamento, eu posso entender esse tombamento aqui como sendo um giro, que é a mesma coisa que o efeito de um momento. Eu tenho uma força e um braço de alavanca em relação aos apoios. Uma força vezes um braço de alavanca me gera um momento, e se esse momento não estiver equilibrado, essa estrutura pode tombar, ela pode girar. Então eu tenho que garantir que o somatório dos momentos em qualquer ponto da estrutura, eu vou chamar de ponto O, aqui por exemplo, tem que ser igual a zero. Então eu vou calcular todos os momentos, todas as forças e braços em relação a esses apoios. Da mesma maneira como no exemplo anterior, nós não vamos calcular agora, vou fazer um exercício com valores numéricos para isso aqui, para que a gente aplique esse conceito. Então aqui nós fizemos um equilíbrio de corpo rígido no plano, ok? E eu tenho que considerar somatório de forças e somatório de momentos para que a estrutura não se movimente na direção vertical nesse caso, nem gire aqui em relação a qualquer ponto do plano XY. Ok? Então essa é a segunda situação. Vamos à terceira situação. Então agora, rapidamente, sem entrar em muitos detalhes, o que é importante ser considerado aqui nessa situação? Então eu tenho aqui uma condição onde eu posso ter várias forças atuando em vários pontos. Então a dimensão da estrutura ou da aeronave aqui me faz sentido. Então eu não posso necessariamente considerar apenas como um ponto. Apenas como referência, vou criar um sistema de coordenadas aqui, imaginar que o CG, o centro de gravidade do avião, seja aqui, e eu vou criar um sistema de coordenadas. Então eu tenho a vertical, tenho a horizontal, tenho a vertical, e eu tenho um eixo oblíquo aqui que eu vou chamar de eixo Z. E o que acontece? Se eu imaginar agora que tem forças, por exemplo aqui, a força motriz atuando nessa direção. Vou imaginar que eu tenha
o peso atuando aqui na direção vertical. Então aqui eu tenho o peso da minha aeronave. Então, e eu tenho também forças de sustentação que eu vou colocar, por exemplo, uma força de sustentação aqui, vou chamar de força de sustentação 1, e um arrasto e assim sucessivamente. Então, cada um dos pontos eu vou ter forças atuando aqui, da mesma forma nesse outro lado da asa, vou ter forças atuando para manter isso em movimento. Da mesma maneira, como essa aeronave ela está girando, essas forças com esses braços, por exemplo, aqui, estão gerando momentos em relação aos eixos. Então eu tenho aqui momentos acontecendo em relação a cada um dos eixos. Então é um problema tridimensional de um corpo rígido com forças, com braços aqui. Então eu tenho somatório de forças em todas as direções tem que ser iguais a zero, porque está em condição estática, vamos assumir que esteja em condição estática, e somatório de todos os momentos tem que ser iguais a zero. Então vejam, quando eu estava lá no plano, então vou chamar de 2D, plano, eu tinha três equações. Somatório de forças em x, somatório de forças em y, somatório de momentos no plano. Tudo igual a zero porque era a condição estática. Agora o que acontece? Eu tenho três eixos. O que vai me acontecer? Eu vou ter três equações adicionais. Então, no 3D, eu vou ter agora mais três equações. Somatório de forças na direção z também tem que ser igual a zero. E agora eu vou chamar aqui o primeiro giro em relação ao eixo z. Eu também tenho somatório de momentos em relação ao eixo x, tem que ser igual a zero, e somatório de momentos em relação ao eixo y também igual a zero. Então, nas três dimensões, um problema tridimensional, eu vou ter seis equações de equilíbrio. No plano, eu vou ter três equações de equilíbrio para resolver. Então, vamos estudar problemas tanto no plano quanto tridimensionais. Para finalizar, vamos falar rapidamente do seguinte. Nesse problema, eu estou preocupado em forças, estou preocupado em equilíbrio, porque eu estou fazendo um teste, um ensaio de dobramento dessa asa, para saber se a estrutura está segura em condições de voo devido às cargas aerodinâmicas ou do efeito de turbulência, etc. Pode acontecer nesse tipo de estrutura. Poderia ser um prédio, poderia ser um automóvel, qualquer outra estrutura. Então vejam, quando eu começo a me preocupar com a deformação, então vejam que agora a estrutura está deformada devido a aplicações dessas forças. Eu estou falando de corpos deformáveis. Tá? Então, o que acontece em cada um dos pontos aqui ao longo do comprimento da asa me é interessante. Mais do que isso, eu preciso saber se essa peça ela vai quebrar ou não. Então, para que eu saiba se ela vai quebrar ou não, eu preciso entender o que acontece com as forças internas do material. Então, eu já entro na mecânica dos sólidos deformáveis, que é o que a gente vai estudar lá em resistência dos materiais. Então, vejam, essa é uma aula introdutória aqui sobre equilíbrio para a gente falar alguns conceitos básicos de como tratar os problemas de equilíbrio estático. Nesse caso, a dinâmica vai tratar dos problemas onde acelerações, tanto de translação e rotação, não são
iguais a zero. Então, esse é o nosso objetivo aqui. Nas próximas aulas, eu vou resolver exercícios considerando partículas e exercícios considerando corpos rígidos em 2 e em 3 dimensões. Então, aguardem os exercícios numéricos para que a gente possa aplicar todos esses conceitos. Espero que vocês tenham entendido essa aula, tenham gostado da aula. Aguardem novos tutoriais. Boas aulas, bons estudos. Muito obrigado pela atenção.